Bom, a lição de número 3 que nós vamos estudar hoje, ela é praticamente uma lição que é a continuação da lição de domingo passado. Por que isso? Porque essas duas lições, elas se complementam e elas são de um só autor. Conversando com a nossa superintendente, a irmã Daniele Santos Silva, ela me falou sobre isso, eu dei uma olhada e realmente é o mesmo autor. Nós estamos sempre de olho nessas coisas, né? Quando eu pego a lição, eu sempre vejo lá da apresentação, mas a lição de número 3 ela é um complemento porque ela é um contraponto. Ela é uma visão complementar desta primeira lição que falou como lidar com as adversidades. E nós vimos no domingo passado como que isso é complexo. E pode parecer mais fácil lidar com a prosperidade. Depende. Em tudo nós temos que ser treinados, mas tem que se aplicar sabedoria para isso, nós vamos discutir. O texto básico da nossa lição é muito longo. Ele é Gênesis capítulo 41, do 1 ao 49, quer dizer, são 49 versículos, evidentemente. Mas nós vamos ler alguns aqui apenas, só 3 grupos de versículos, do capítulo 41 de Gênesis. Então, se você puder, acompanhe na sua Bíblia, tá? Quem estuda está sempre com a Bíblia na mão, tá? Então esteja com a Bíblia na mão. Vamos lá, Gênesis 41, verso 15 e 16. Diz o seguinte: E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó. Olha a resposta dele, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Entendam isso. Ele está começando aqui, depois de ter exposto o sonho para Faraó, tá? Ele está expondo aqui, e ele já expôs, e aí ele vai começar a expor, na verdade, o que é o sonho que o Faraó sonhou. Ele já foi humilde aqui, ele começa falando de Deus, tá? É humildade. Ele sabe o lugar que ele tem. José sabe quem é. Ele não tem uma posição, uma visão elevada demais de quem ele é. E isso já serve de introdução, tá? Na introdução do autor aqui nós vamos pegar um pequeno pedaço. Versículo 28. Vamos lá para o versículo 28 agora? Diz assim: Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-a a Faraó. Aliás, 28. É isso mesmo. É isso mesmo. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E aí ele começa a falar disso, tá? Ele vai começar a falar sobre o sonho de Faraó. Versículo 38, se eu não me engano aqui. Isso mesmo. 38, aí nós vamos até um pouquinho na frente, o 40. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Isso é o reconhecimento de Faraó. Faraó reconhecendo que verdadeiramente ali havia um homem especial com ele à sua frente, que aquela interpretação era uma coisa que deveria realmente vir de Deus. Então é maravilhoso você ver a humildade, porque nós estamos estudando para trazer-nos para dentro desta lição. Nós estamos estudando hoje o mesmo personagem que nós estudamos no domingo passado, como tema central desta lição, como objeto, né, de estudo maior desta lição, que é José, filho de Jacó. É o mesmíssimo. Então nós falamos sobre esse personagem, abordando o tema, né, como lidar com as adversidades, porque ali nós reconhecemos que adversidades das mais cruéis aquele homem passou, aquele jovem passou. E aqui nós vamos agora entrar em um outro tema, falando do mesmo personagem. E isso, irmãos, também já aponta para nós que a vida é cíclica. A vida, ela se alterna em momentos
bons e ruins, em momentos de adversidade e de prosperidade. E saber lidar com essas fases é algo absolutamente imprescindível para quem quer sobreviver, para quem quer viver bem diante de Deus. Você tem que aprender a lidar com essas situações. Bom, a introdução eu quero pegar aqui bem no finalzinho, tá? Se há algo mais difícil, você conseguiu se achar, é o terceiro parágrafo, tá? Segue aí, diz assim: se há algo mais difícil de tratar do que a adversidade e o fracasso, é a prosperidade e o sucesso. Pode parecer contraditório. Ele está falando que é mais difícil lidar com a prosperidade e o sucesso do que com a adversidade e com o fracasso. Ele vai se basear. Thomas Carlyle coloca a adversidade é difícil para um homem, mas para cada um que pode lidar com a prosperidade, olha só, para cada um que pode lidar com a prosperidade, há centenas que podem trabalhar com a adversidade. Observemos cuidadosamente a José com a perspectiva de entender como lidar com o sucesso. Bom, e você pode agora estar se roendo aí, que bobagem, que lidar com a prosperidade é algo muito melhor, muito mais fácil do que lidar com a adversidade. Bom, então vamos lá. Faça um exercício mental aí agora, e de vez em quando nós fazemos isso na igreja, quando falamos de assuntos como este, você faça um exercício mental aí e imagine se você agora tivesse um iate parado lá em Búzios, ou lá em uma cidade dessas bonitas da região serrana, um iate lindo, grande, de 4, 5 milhões de reais. Se você tivesse uma Ferrari bonita, tivesse um carro desses aí que a gente só vê em filmes, se você tivesse 2, 3 casas em 4, 5 ou 10 casas em vários lugares do Brasil, será que você estaria de verdade indo à igreja? Eu espero que sim. Será que você estaria saindo de manhã cedo para estar na escola bíblica dominical em uma humilde igreja para ouvir um estudo da palavra de Deus? É exatamente isso. Eu espero que sim, irmão, porque lidar com a prosperidade é o assunto que nós vamos trazer hoje aqui. Lidar com a prosperidade é algo que tem que acontecer, porque aqui a gente está falando bastante, no início pelo menos, de prosperidade financeira, mas existem muitas outras, tá? Muitas outras espécies de prosperidade. E é importante nós olharmos para isso, porque lidar com a prosperidade é algo que é necessário, porque senão nós não conseguiremos viver de maneira feliz. É preciso ter isso. O autor, né, ele dá uma base boa para nós, esses textos que nós lemos, e tem uma frase que se aplicaria bem aqui do meu cotidiano, né, e da vida de muitas pessoas, que diz assim, né, se você quer conhecer alguém, dê a essa pessoa poder. Porque quando as pessoas têm poder, algum tipo de poder em suas mãos, você vê que às vezes aquela pessoa que era humilde, ela não fica tão humilde assim. Quer conhecer alguém? Deixe ela prosperar em alguma coisa. Existem pessoas que às vezes são muito humildes em algumas situações, ou pelo menos aparentam uma humildade, mas assim que saem daquela situação, eles passam a ser rebeldes, ingratos e pessoas que deixam a humildade de lado. Não sabem lidar de maneira nenhuma com os períodos de prosperidade da sua vida. Quando nós falamos de servos de Deus, isso é gravíssimo. A exposição diz assim, primeiro tópico, o sucesso de José. E aqui nós vamos falar sobre alguns símbolos, né, de sucesso e de prosperidade na vida de José. E o primeiro ponto que o autor traz é o seguinte, o segundo no comando do Egito, só para nós entendermos isso. Depois que acontece isso, que acontece a revelação do sonho para Faraó, Faraó começa a beneficiar José, e José passa a viver um outro nível na sua vida de prosperidade. O segundo no comando dos egípcios, Gênesis 41, verso 40 e 41, que nós já lemos aqui, tá? Então ele diz assim, o autor faz um pequeno comentário, né? Esta era uma posição de grande autoridade. José a possuía financeiramente e
territorialmente de modo limitado, ilimitado. Todas as riquezas do Egito eram suas, menos o trono, né? Então ele tinha esse poder administrativo. O poder administrativo foi colocado sobre ele porque, evidentemente, Faraó, quando vê aquilo, quando vê aquele homem aquele homem que Deus usava e que revelou um sonho que ninguém pode revelar na boca daquele homem que era um preso, um ex-escravo. Olha só, o currículo de José não era bonito. Ele era um ex-escravo que estava preso porque tinha assediado a sua patroa, pelo menos essa era a acusação, nós sabemos que isso não era verdade. E além disso era um preso que estava lá na prisão. O currículo não era bom. Mas só que quando o Faraó vê, e o mover de Deus também está nisso aí, ele, poxa, não, agora, administrativamente, quem vai tocar esta crise, quem vai nos preparar para essa crise que está para chegar é esse homem. Eu quero esse homem comigo. E o Faraó foi muito esperto. 1.2, o anel de sinete. Isso aqui é uma representação, tá? E nós vamos falar. O Faraó colocou o seu próprio anel de sinete na mão de José. Usando, poderia fazer quaisquer transações que desejasse. Sua autoridade pública era absoluta. E aí vai fazendo algumas coisas aqui. Esse anel de sinete, né, ou anel de selo, ele, para alguns, agora que eu vou falar, é fato conhecidíssimo, mas eu quero considerar toda essa diversidade que existe dentro da igreja. O anel de sinete, ele era usado como uma assinatura administrativa, tá? Como uma assinatura em um documento. Ele, na verdade, ele deixava oficial aquela ordem, aquela venda, aquela compra, aquela aquisição, não importa. Qualquer tipo de transação precisaria daquele selo. Aquele anel estava com Faraó. Faraó passa ele para José. E agora quem toma essas decisões administrativas era José. É interessante que isso dá uma ideia do que era isso, só para nós entendermos um pouco sobre essa questão, para aqueles que ficam com muitas dúvidas sobre isso. Por exemplo, na Igreja Católica, o Papa tem um anel chamado o Anel do Pescador, que é um anel de sinete. Nos documentos papais, ele assina esse documento e também derrama cera nesse documento e vai com esse anel do pescador, né? E ele sela esse documento. É um exemplo deste. Mas José, aqui no tempo do Egito, no tempo de José aqui, era realmente uma confirmação oficial, tá? E ele tinha esse poder dado pelo faraó. É interessante nós olharmos isso, porque José, ele parece que ele era um sujeito que tinha um alto privilégio, era um alto privilégio. Mas você nunca pode deixar de lado que ele tinha uma grande responsabilidade sobre os seus ombros. E isso é algo que às vezes passa batido, passa sem nós percebermos na história de José. José ele não foi privilegiado e elevado a esse status todos que nós estamos começando a ver agora, porque ele era um irresponsável. Não. Tá? E nós vamos discutir isso mais profundamente. 1.3. Roupas de linho fino. Eram roupas que significavam prestígio e prosperidade, poder social. Aí nós poderíamos colocar assim. José, ele entendia isso, e quando se fala dessas roupas, evidentemente, ele também passava um prestígio social. Você vê que a roupa é algo importantíssimo, porque José, no texto que nós lemos lá atrás, eu espero que você tenha lido os textos da semana, quando José é apresentado, ele está preso. Quando o faraó manda chamar ele, porque o copeiro, depois de 2 anos, lembrou de José, e lembrou na hora certa, né? Deus é bom. A primeira coisa que se faz é dar um banho em José, com certeza barbearam José, troca aquelas roupas, coloca uma roupa limpinha, decente, para que ele se apresente diante do rei. Mas quando ele vai até o faraó e ele revela o sonho, o faraó já o veste mais alto ainda. Então começou, de verdade, a prosperidade na vida de José. Ele começa a passar essa questão, isso aqui é o poder social, né? É essa prosperidade social. Ele teve isso, ele foi elevado.
Colar de ouro, fala sobre o prestígio, né? 1.4 para você se localizar aí, tá bom? 1.5, o carro, o segundo carro. Esta carruagem devia ser impressionante na aparência, chamando a atenção de todos os que haviam. Certamente possuía todos os acessórios de luxo disponíveis da época. Eu gosto muito desse assunto e eu vejo alguns documentários. Tem um documentário, não é um documentário, é um programa que fala muito sobre as explorações no Egito, né? E no Egito você tem um lugar chamado Vale dos Reis, e isso é bem interessante. E no Vale dos Reis é o lugar onde foram achadas diversas tumbas de alguns faraós muito importantes. E em alguns desses lugares foram achados também carruagens, e existe algumas carruagens dessas que eram realmente muito luxuosas. É um período de ostentação, o povo egípcio, eles eram muito prósperos nisso e tinham muitas habilidades de artesão, então a fabricação era linda. Então ele andava agora, não mais a pé, ele andava a partir de agora com uma carruagem, era o meio de transporte oficial dele, tá? Então ele prosperou mesmo. Pega tudo isso, coloca num pacote, que nós estudamos até agora, a gente está só na metade, coloca num pacote e imagina, você andando com a melhor roupa que você pudesse comprar. Imagina aquele tênis, aquela calça, aquela camisa, aquele terno, aquele vestido, né, mulher? Imagina, aquelas joias bonitas. Poxa, imagina isso. E aquele carrão, já imaginou? Chegando na igreja com aquele carrão. Será que você continuaria humilde quando fosse repreendido por um diácono bem simples da tua igreja, que não tem nem um fusquinha para ir para casa? Graças a Deus tem, tá? Mas imagina isso. Será? José, ele prosperou. E existe uma coisa que é interessante, que às vezes a gente acha que ser próspero é algo que deve ser levado ao extremo da arrogância. E não pode. Você tem que ser próspero, mas continuar sendo humilde, guardando determinadas coisas, prudência e uma série de outras coisas. Seguindo, aqui a gente vai para o 1.6. Reconhecimento e adulação, ou bajulação. Tá? Olha só, Gênesis 41, verso 43, diz assim: clamavam diante dele, inclinai-vos. Que poder, que prestígio. Ao passar na rua com as suas vestimentas esplêndidas na segunda carruagem de todo o Egito e ter o povo ajoelhado por todos os lados. Você imagina o que é isso? Era um reconhecimento público de que realmente quem era José. Esse poder foi dado para Faraó, de Faraó para José. Ele passa esse poder administrativo para José, porque ele entendia que José era a pessoa mais bem preparada para liderar o povo durante aquele pré-crise. Entenda o que eles estavam passando aqui, iam passar por 7 anos de prosperidade. Sabe, prosperidade, muita coisa produzindo a beça, os campos, os animais, todos produzindo muito. Imagina isso, 7 anos. Mas depois, segundo o sonho, viriam 7 anos terríveis. Então, José aqui, ele era olhado pelo povo como aquele homem que só estava abaixo do faraó. Só faraó. Poder 1.7 aí pegou para nós. E para todo mundo, tá? Olha só. Sem a tua ordem, ninguém levantará, o versículo 44, tá? Do capítulo 41. Sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Que influência! Isto é que muitos homens almejam e trabalham duramente para atingir. É o auge. As melhores possessões, recursos ilimitados, reconhecimento, poder, ele tinha tudo isso. Sem a tua ordem, nem um pé, nem uma mão se levantam no Egito. Você imagina o que é isso? É poder à beça. Você já ouviu alguma vez alguma história de José na Bíblia e de Potifar? Você já ouviu falar que José foi lá e se vingou de Potifar? Da mulher de Potifar? Você não tem isso registrado na Bíblia, não. Sabe por quê? Porque isso não aconteceu. Mas nesse momento, a partir desse momento aqui,
José poderia ter se vingado da mulher de Potifar, sabia disso? Ele foi preso por causa dela, por causa de uma mentira. Você já parou para imaginar isso? Traz isso para nós. Porque às vezes a gente fica imaginando assim, José não era um sujeito humilde, não. Era assim. Ele tinha a verdadeira noção do que era ser um servo de Deus, apesar de ser um homem próspero. Ele tinha a noção do que era isso. José aqui, ele tem o poder, Gênesis 41, verso 44 vai mostrar um pouco disso, mas ele não se vinga. Você não vê registrado nada de José foi lá na casa da mulher de Potifar e mandou prender. Ele podia. Agora era com ele. Ele só estava abaixo do faraó no Egito. E mesmo assim ele não fez isso. Muita gente, ou algumas pessoas, muita gente é um exagero, né? Aqui eu estou indo lá para frente. Mas algumas pessoas, às vezes, quando têm poder, a primeira coisa que elas querem fazer é o seguinte: elas querem humilhar aquelas pessoas que um dia as humilharam. Ela quer, por exemplo, o sujeito não deu uma carona para ela. Então ela já foi para casa na chuva, já passou por isso, por aquilo. Então o dia que ela compra um carro e aquele sujeito está passando por um aperto, ele não dá uma carona. Pode isso entre cristãos? Não, não pode. Ainda que seja com o ímpio que a gente chama, né? Aqui nós pegamos esse trejeito de falar isso, aquela pessoa que não é crente. Não, você tem que continuar dando um belo testemunho de vida para essa pessoa também. E existem coisas que às vezes você tem que fazer mesmo um pouco contrariado. É fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós. Regra de ouro da Bíblia, Sermão da Montanha, proferido por Jesus. José, ele tinha poder nas suas mãos, mas ele não usou desse poder para humilhar pessoas. Ele não usou desse poder para derrubar ninguém. Ele não usou desse poder, como eu falei aqui, para se vingar de Potifar, da mulher de Potifar e de outras pessoas mais. Não tem isso. Ele tinha realmente uma perspectiva de quem era Deus. Eu gosto daquele primeiro versículo que nós estudamos aqui no comecinho, que fala lá quando ele sai da prisão, que o faraó fala, olha, em ti tem poder para revelar, então ele fala, olha, isso é de Deus, isso não é meu. Que humildade! Quanta gente aí que às vezes se opera um milagre através da vida dela para a vida de alguém e ele diz, não, fui eu que fiz. Como assim foi você que fez? Tá louco? E 1.8, seguindo, ele diz assim, um novo nome. Este nome foi dado a José com o intuito de tomá-lo, de torná-lo, né, egípcio e elevar sua posição já exaltada. Nada foi deixado para trás, além dos símbolos de prosperidade já mencionados. Deus também o prosperou e o abençoou das seguintes maneiras. Aí, ó, deu-lhe uma esposa, 2 filhos, reconciliação com seus irmãos, encontro com o pai, sucesso na liderança. José prosperou em tudo. José, ele teve prosperidade. Mas eu quero que, aqui, antes de passar para o tópico número 2 da nossa lição, quero que você entenda, e eu sei que você entende uma coisa, mas eu quero deixar isso mais explícito ainda para você que já entendeu, e para você que não entendeu, eu quero explicar isso. Se eu fizesse a seguinte pergunta, como José se preparou para esse período de prosperidade? Aí, boa pergunta. Qual foi a faculdade que ele fez? Em que escola ele estudou? Quem foi o seu professor? Eu quero dizer para você que José se preparou para a prosperidade na época da adversidade. A escola de José foi a escola do sofrimento. Foi a escola da resiliência. A escola de José foi a escola do sacrifício. Ele calava a boca, ele não ficava reclamando como um louco. Ele não ficava blasfemando contra Deus. Você não vê isso em nenhuma parte do relato da história bíblica de José. José, ele não usava dos benefícios que Deus estava lhe dando para dar um troquinho para alguém, nada disso. José, ele tinha hombridade. Ele era próspero, não era à toa, mas o preparo foi lá atrás. Ele, dentro da casa de Potifar, ele era o melhor servo dentro da casa de Potifar.
Quando ele vai para a cadeia, ele é o melhor preso ali dentro. Os administradores, opa, coloca esse homem à frente das coisas. Ainda nos períodos de adversidade da sua vida, a verdade é essa, ele prosperou. Porque ele sabia lidar com a adversidade, queridos. Olha, ele está aqui nesse estudo que nós estamos fazendo, preparando o povo durante os 7 anos de grande fartura do Egito. Sabe para quê? Para passar por 7 anos de grande adversidade. Não tinha um homem mais preparado do que ele, de jeito nenhum. José estava muito bem preparado por isso. Ele já tinha passado pela faculdade do sofrimento. Não pode dar aula na vida sobre prosperidade quem nunca passou pela adversidade. Tem que se passar pela adversidade. Tá? E tem que saber lidar com a prosperidade. A prosperidade ela pode derrubar. Sabe por quê? Porque a prosperidade ela enche o coração de vaidade. Ela dá direitos sem que você tenha direito. A adversidade do outro lado, ela prepara você para lidar com as coisas de uma maneira maravilhosa, tá? Tópico número 2. Como José suportou a prosperidade. Parece uma contradição, né? Cafezinho com a canequinha da juventude. Entenda. Me permita esse café, tá? Que eu preciso dele. Como José suportou a prosperidade. Esse tópico ele parece paradoxal. Porque suportar a prosperidade, que é uma coisa boa, aqui poderia ser colocado da seguinte forma. Como José não caiu diante de tanto poder. Como José não se corrompeu diante de tanto poder. Como José não foi vingativo depois de ter tanto poder em suas mãos. Poderia ser colocado também dessa forma, tá? Saber administrar, ouvir, quem sabe, dar a Deus o que é dele. José tinha isso tudo na sua vida. Ele sabia administrar, ele já tinha sido preparado em períodos de muita falta na sua vida, e ele sabia que era Deus, ele não tinha uma visão elevada demais de si mesmo, ele não era o senhor dos direitos. Tem gente que você não pode nem falar. Você falou alguma coisa, o camarada some da igreja. A pessoa nem vai mais na igreja, não vou mais não, porque me negou isso, falou aquilo outro. Pessoas que não sabem administrar as coisas, que às vezes são vaidosas. José não tinha vaidade nesse sentido, tá? Aí o autor vai colocar quais são os segredos, tópico 2, tá? Há verdades básicas que necessitam ser constantemente mantidas em mente, a fim de evitar que sejamos enlaçados e destruídos pelo engodo das riquezas. E aí, de todos os níveis. Porque nós estamos falando de prosperidade financeira, mas e a social? E a espiritual? E esse avolumar de bons recursos? Você sabe lidar com isso? 2.1. Prosperidade, primeiro ponto, tá? Prosperidade não deve ser nossa principal meta. De novo, parece paradoxo. Quando você conversa com alguém, né, assim, o que você quer na vida? Eu quero ser rico. A pessoa já não está num caminho muito bom. Porque antes de ser rico, ela deveria ter um outro objetivo, ou seja, ser um grande profissional em alguma área. E depois ser rico. Se for o caso, tá? Por exemplo, você pode conversar com alguém que diz o que você quer, eu quero ser um grande pregador. Mas antes dele ser um grande pregador, ele deveria ser um homem de intimidade com Deus, de oração, de busca. Ele deveria ser uma pessoa que estuda a palavra de Deus profundamente. Porque se ele não estudar no máximo que ele puder, porque ele tem que dar o melhor dele para isso, ele não vai conseguir pregar a palavra de Deus de maneira nenhuma. Então, isso tudo tem um preço. Prosperidade não deve ser a nossa meta principal. Você trabalha para chegar nela, mas não deve ser a meta principal, porque senão é uma tristeza o caminho, tá? E o caminho tem que ser alegre. Não há indicação bíblica de que José procurasse o poder. Também concordo com essa afirmação. Este nunca foi o seu alvo. O objetivo era honrar ao Senhor. Tentava ser um servo fiel, não buscando prosperidade para si mesmo. Estou certo de que José estava mais
espantado do que qualquer um pela maneira como prosperava repentinamente e inesperadamente. A nossa meta deve ser sempre fidelidade a Deus. Ô, glória! Aí ficou bom. Sabe por que ficou bom? Ficou bom porque isso é uma meta que tem que estar de verdade no coração daquele que é cristão. Adorar a Deus, exaltar o nome do Senhor em tudo quanto é lugar. Não importa se você trabalha num serviço de faxina, num escritório, ou se você é o chefe, o dono daquele escritório. Não importa se você é um humilde funcionário em uma linha de produção, ou se você é o gerente geral, o CEO daquela empresa. Não importa. Se você é um servo de Deus, o seu maior objetivo tem que ser louvar a Deus. Porque Deus, irmãos, Ele cuida de nós em qualquer situação. Na prosperidade, na adversidade, Deus cuida dos seus servos. Para alguns, de verdade, Ele vai deixar ser prósperos financeiramente, socialmente. Alguns terão destaque no meio da sociedade. Alguns serão elevados a um ponto de que alguns outros de nós nunca serão. Isso é fato e é verdade. Só que essa adversidade, essa prosperidade, ela tem que ser bem usada. Tá? Seguindo aqui, eu quero pegar nessa parte. Não confiar na prosperidade. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Quando chegar a prosperidade, agradeça a Deus, mas não coloque a sua confiança nela, ou seja, na prosperidade. A prosperidade pode desaparecer tão repentinamente como surgiu. Isso é verdade. Muitos homens passaram do estado de milionários para o de devedores da noite para o dia. As coisas mudam muito rapidamente, né? Ser o melhor aonde você está. Essa deve ser a sua preocupação. Não confiar na riqueza, na prosperidade. Você é agradecido, olha como é que isso é diferente. Vamos parar para pensar um pouco sobre isso. Você é agradecido a Deus pela prosperidade que você tem. Você está diante das pessoas sendo honrado muitas vezes, mas você não está confiando nisso. Não é um tapinha nas costas, não é um elogio, não é um carro novo, não é uma casa zerada, né, reformada, não, sabe? Não é isso. Não é poder viajar para o lugar A, B ou C. Não é isso. Na verdade, você não está confiando nisso. Você confia em Deus que te deu isso. E você reflete isso. Eu gostei muito da colocação da nossa superintendente durante essa semana, conversando com ela, e ela me falou o seguinte: ser próspero não é ser rico financeiramente, né? Mas é ter o suficiente para si e também para os outros. Isso é um bom conceito de prosperidade. Nós conhecemos muitas pessoas prósperas dentro da nossa igreja, que financeiramente falando são pessoas que são pessoas que têm pouco. Eu ia falar passam por adversidades, mas eu quero corrigir isso. Porque muitas dessas pessoas que são financeiramente que têm pouco poder aquisitivo dentro da nossa igreja, eu vejo isso muito, dão uma verdadeira aula de prosperidade. Porque são pessoas que cumprem esses parâmetros. Eles são prósperos não porque financeiramente têm muitos recursos. Eles são prósperos porque têm o suficiente para si mesmo e ainda abençoam a vida de outras pessoas. São pessoas fiéis. São pessoas que são dizimistas na casa de Deus. Ofertam, participam das campanhas. São pessoas que não só fazem isso, ficam sentadas dentro das suas casas. São pessoas que também fazem isso, mas que estão nos cultos da igreja.
que frequentam as atividades, que louvam a Deus, que participam das suas organizações. São pessoas que têm atividade, irmãos, estão vivos, não estão mortos. A prosperidade ela pode matar uma pessoa nesse sentido, em todos os sentidos, né? Aqui nós estamos falando mais sobre a questão financeira, mas também sobre essa questão social e religiosa. Porque a prosperidade ela pode levar à vaidade, ela pode levar à destruição. Então tem que saber lidar com isso. E como nós falamos, a escola para isso é o período de adversidade. Durante a adversidade você consegue aprender a fazer isso da maneira correta. Os irmãos sabem que eu gosto muito do Augusto Cury, tem coisas que eu gosto dele, tem coisas que ele escreveu, que aí eu vou copiar Pedro, né, que são de difícil entendimento. Mas eu gosto muito do Augusto Cury e ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre essa questão da administração dos seus próprios sentimentos e dessa parte emocional nossa. Tem um livro dele que eu estou lendo agora, que é um romance, né? Na verdade, é O Homem Mais Inteligente da História. É um romance, eu estou começando a ler ele já é um livro bem antigo aqui em casa, minha mulher já leu e tal, e eu sempre protelando, vou ler uma outra hora, e agora eu estou lendo ele, estou gostando da beça, uma história bem interessante, é um romance, e que traz grandes verdades ali. É um livro bem interessante. Agora, vejam só, aprender a lidar com a prosperidade, não confiar na prosperidade, é fundamental para a nossa felicidade. Porque eu não confio na prosperidade, mas eu confio no Deus que me deu a prosperidade. Eu confio no Deus que passou comigo no vale, que me carregou no colo na travessia do rio turbulento, das águas terríveis. Eu confio nesse Deus. Então, a confiança nossa tem que estar em Deus e não na prosperidade, não numa conta de banco gorda e nem nada disso. É por isso que não vale a pena ser avarento, não vale a pena ser mão fechada, não vale a pena. Você tem que administrar bem o que você tem, é evidente. Você tem que aprender a investir, você tem que aprender a fazer isso, mas você não pode ser avarento não, porque avarento não é uma coisa boa. Não orgulhar-se dela é o 2.3, né? Que é como José suportou a prosperidade. O texto que ele usa é o seguinte, né? Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preparar a vida por um grande livramento. E aí está, né, o texto todo, é Gênesis 45, 7 a 10, é quando José se faz conhecer aos seus irmãos e eles, espantados, acham que agora vai vir a vingança. É esse que é o José, aquele menino que nós vendemos como escravo, aquele que a gente queria matar, é ele o sonhador? É ele, aquele que andava com a capa colorida? É esse José, lembra da lição passada? Da capa colorida de José? É esse José? Os irmãos ficaram espantadíssimos, porque eles acharam que a vingança viria porque aquele homem poderia matar todos eles, como você mata uma mosca dentro da tua casa, sem nenhuma consequência maior, é isso que eu quero dizer. Mas José, irmãos, ele tinha uma visão de quem ele era. Ele não usava essa posição que ele tinha alcançado para humilhar as pessoas. Ele não se orgulhava disso no sentido danoso da palavra orgulho. Tá? O autor fecha ainda aqui no 2.3, no finalzinho, último parágrafo, tá? Diz assim: como podemos ter orgulho de algo que veio diretamente do Senhor? Qualquer habilidade, inteligência ou oportunidade são resultados diretos da graça do Pai Celestial. Você concorda com isso? Uma compreensão e reflexão dessas verdades nos manterão humildes e dependentes do Deus vivo. Você já viu nos carros aquele adesivo a serviço do Senhor Jesus? Eu acho que de tanto a gente falar isso tem até diminuído, né? A serviço do Senhor Jesus. Mas será que está mesmo a serviço do Senhor Jesus? Se você passa e buzina para o camarada no meio da rua porque levou uma fechada. Se o camarada tem um carro pior do que o teu, né, e está molengando na tua frente, você mete a mão na buzina, se bobear vai falar até alguma bobagem.
Se você dá carona para as pessoas, né? Não dá carona para as pessoas em época de chuva e o sujeito às vezes mora bem lá do ladinho da tua casa, será que está a serviço de Cristo? Será que está a serviço de Cristo se você tem um veículo desse e alguém passa mal e você podendo não socorre essa pessoa? E assim a gente vai. Não se orgulhar. José, ele tinha isso, porque aqui nós estamos analisando, nessa lição, e nesse ponto 2, que é como que ele suportou a prosperidade, ele suportou, na verdade, tendo a perspectiva, a visão de aonde estava Deus e aonde estava ele. José tinha essa noção de que a posição que ele ocupava é porque Deus fez assim, ó, ele puxou a cordinha e fez assim, José, vem para cá, José, sobe um pouquinho, sobe, e daqui a pouco, se ele quiser, ele coloca embaixo de novo, ele puxa para cá, Deus coloca onde ele quiser. José, ele tinha essa noção, e aqui ele fala isso, porque ele está diante de todos os seus irmãos, aqueles que tinham maltratado, vendido ele, e ele ali tem a oportunidade de dar o troco. E sabe o que José faz? José beija, chora e abraça. É um dos momentos mais lindos da palavra de Deus. Eu confesso que pouquíssimas vezes na minha vida eu passei por esse texto sem chorar. Porque a gente entra na história e você percebe a alegria de José. Não era uma coisa... Parece que eu conheço José. Quando eu leio a Bíblia e eu leio o relato bíblico sobre a história de José e do encontro dele, lá no capítulo 47 de Gênesis, com os seus irmãos, ele chora, ele abraça, ele se lança no pescoço daqueles irmãos. Existe um clamor tão grande que eles estão sozinhos naquele ambiente que os egípcios do lado de fora ouvem o choro. Era um choro de alegria, de satisfação. José viveu isso, meu querido irmão. Ele viveu isso porque ele aprendeu a lidar com a prosperidade. Ele não quis humilhar os seus irmãos, matar, tirar tudo, não. Ele abençoou a todos eles, ele entendia que ele tinha ido primeiro para o Egito, porque ainda viriam 7 anos de fome. E ele, de maneira nenhuma, deixou a sua família de lado. Ele foi próspero e ele foi humilde. Deus o elevou. Se você tem essa consciência de que o que você tem e o que você é, inclusive intelectualmente, foi Deus que te deu, seja humilde. Seja humilde. Tenha noção de quem você é. Tenha noção. O que você é, o que você tem, custa. Porque você tem que trabalhar, você tem que suar, você tem que investir horas de estudo, você tem que investir horas de esforço físico, porém, não se orgulhe disso. Faça como os sábios, né? Aquelas pessoas mais sábias que nós conhecemos. Deus me deu. Isso é do Senhor. E use isso para fazer prosperar a vida das pessoas também. Invista no reino de Deus, tá? Em períodos de pandemia, em períodos de situação que nós estamos vivendo, investir no reino de Deus, tem que investir, irmão. Tem que continuar abençoando a vida de outras pessoas. Tem que continuar ajudando, tem que continuar dando a Deus o que é de Deus. Não tem jeito. Tem que continuar humilde. Sentir culpa. Aqui o último tópico desse subtópico, desse tópico 2 é interessante. Ele diz assim, eu vou ler ele todo, tá? Exorta os ricos. Aí, pontinho, pontinho, pontinho. É Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. 1 Timóteo 6, verso 7. De novo, tá? Isto não significa que Deus lhe dá prosperidade para ser utilizada leviana e gananciosamente para si mesmo. Ele a concede pela graça, para que você usufrua dela e use para a sua glória. Em sua humildade, não exagere. Se desculpe ou sinta-se culpado pela prosperidade. Conheço pessoas que o Senhor tem prosperado, mas não conseguem desfrutar das bênçãos devido às próprias hesitações. Medo, culpa, pesar e alguns outros sentimentos assim. Pessoas, às vezes, que não conseguem usufruir dos bens que têm. São pessoas que, às vezes, exageram, por exemplo, no prazer de trabalhar. Eu vi uma jovem que nós conhecemos, uma jovem não, uma mulher já, né? Jovem porque com certeza ela deve ter
na faixa de 40, 40 e poucos anos, talvez, acredito eu, talvez até um pouco menos, uma psicóloga falando um pouco sobre medos. E é interessante, nós conhecemos essa psicóloga no retiro da igreja, no último retiro do ano passado, evidentemente. E ela, com outras amigas, estavam ali e participaram de todos os eventos da nossa igreja, foi uma benção. E eu fiquei muito alegre de revê-la, né, através do Facebook, e tenho gostado muito de ver. Ela é psicóloga e ela tem colocado algumas coisas que são muito boas em um canal que ela tem, que logo depois, um dia eu vou fazer. Agora eu não lembro, não vou falar, mas um dia eu falo o canal dela aqui para que vocês saibam. Mas eu achei muito bom aquilo, porque ela fala justamente sobre essa questão. Tem gente que às vezes fica viciado em trabalho, isso tem um nome para isso. A pessoa fica viciado tanto em trabalho que o prazer dela passa a ser somente trabalhar. São pessoas que só se dedicam a isso. Ele nunca tem tempo para dar um passeio com a família. Ele nunca tem tempo, agora não, tá? Por favor, nós estamos em período de restrição social. Mas ele não tem tempo de ir num restaurante com a família, de vez em quando pegar e fazer uma viagenzinha simples. Gastar um pouquinho do que nesse sentido. Ele às vezes tem tempo para tudo e não tem tempo para a igreja, por exemplo. Não vai a um culto de escola bíblica dominical, não participa do ensaio do coral da sua igreja, podendo participar, não faz parte de instituição nenhuma, os homens se reúnem, ele não aparece, as mulheres estão em uma confraternização, ela não vai, e assim vai. São pessoas, na verdade, que não sabem administrar muito bem isso, porque se dedicam demais, às vezes, somente a ouvir o metal, se dedicam somente a ganhar. São pessoas que passaram por adversidade, geralmente pessoas assim são caracterizadas pelo seguinte, são pessoas que passaram por adversidades muito severas na vida, muito severas, às vezes por uma infância muito pobre, muito difícil, financeiramente falando, que passou por diversas restrições, e agora, como bons profissionais que são, como pessoas maravilhosas que são e competentes, quero deixar isso destacado, não conseguem de maneira nenhuma usufruir disso. E isso também é um pecado grande, porque a pessoa não consegue usufruir, ela não consegue dar tempo, por exemplo, adequadamente para as coisas de Deus, para a sua família. Porque é isso, você tem que dar tempo para as coisas de Deus, para a família, para a sociedade, sabe? Para tudo. Tempo para estudar, para ver coisas. Tem gente que não tem tempo para essas coisas. Só tem tempo para o trabalho. É uma máquina de trabalhar. Parece que não cansa. Você olha assim, você acha que o sujeito não cansa, mas é porque você está olhando da perspectiva errada. Ele não cansa de trabalhar, mas às vezes ele não tem paciência para ficar 20 minutos ouvindo a palavra de Deus. Ele tem força para trabalhar, mas ele não consegue ficar ouvindo a pessoa que convive com ele fazendo um comentário de meia hora sobre algum assunto. Acaba isso. Então tem que saber aplicar. A prosperidade na nossa vida, em todos os sentidos, ela deve ser administrada de verdade com muita sabedoria, humildade e dependência de Deus. Para mim, isso é a chave dessa lição. Nós vamos para o terceiro tópico. Aí você fala, errou. É conclusão. É que a conclusão é o terceiro tópico. A conclusão é gigante. Ao contrário da outra revista que nós tínhamos, essa tem uma conclusão gigante, então é o terceiro tópico, tá? E eu serei bem breve, tá? Eu estou aqui com o meu tempo, eu estou de olho no tempo, né? Vocês estão sempre vendo, olhando para ali, porque tem um reloginho ali, e eu estou de olho no tempo, tá? Deixa eu tomar mais um golinho desse café. A conclusão, ela vai falar assim: devemos dar crédito e glória a Deus. Esse é o nosso terceiro tópico disfarçado, né? E ele diz assim, ó. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Gênesis 41, verso 45. Outro. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. 45, verso 8 de Gênesis. De novo. Note e
a repetida ênfase que o próprio Deus o enviara para o Egito. Durante toda a sua vida, José entendeu, reconheceu o domínio providencial do Senhor. Sabia que a prosperidade e a presente posição vinham claramente da mão do Pai, para que seus propósitos soberanos se cumprissem. Mesmo ao dar nome ao seu filho, o Senhor obteve glória. José afirmou que escolheu este nome Efraim, próspero, frutífero, né? Pois Deus o fez próspero na terra da sua aflição. Ele teve 2 filhos, né? Efraim e Manassés. O Senhor o elevou, não era um vencedor por esforço próprio. José deu crédito a quem de direito. Como escravo, como preso, ele já fazia isso. José sempre fez isso. Ele não aprendeu a fazer isso, tá, queridos, quando ele ficou próspero. José, ele aprendeu a fazer isso em toda a época da sua vida. Desde a sua juventude. Ele foi cultivando. Quer uma boa notícia para isso? Isso pode ser quebrado. Se você não tem esse hábito, isso pode ser quebrado hoje, nessa manhã, nesse dia que você está ouvindo agora esse estudo. Quebra isso na tua vida. Começa a dar glória a Deus, a entender que o que você tem, o que você é, o que você sabe, tudo que você tem, você se esforça para ter, mas é Deus quem te dá. Não importa se você malha a beça, se alimenta bem a beça para ter uma boa saúde, se você sabe investir o seu dinheiro na bolsa de valores, em outras coisas, se você é um bom negociante, não importa. O que você tem é de Deus. É Deus que te deu. E do jeito que Ele deu, Ele pode tirar. Deus, Ele faz assim. Você vê o caso de Jó. Jó era próspero, riquíssimo. E Deus autoriza e tudo é perdido. Ele perde tudo. Jó perde a sua saúde nos tempos que nós estamos vivendo. Muitas vezes você sente uma febrezinha. Se alguém sentir febre agora, vai dar um desespero daquele. Ai, meu Deus, a febre, peraí, 38,5. E agora vou na UPA, vou no médico, fico em casa, faço uma videochamada para ele. O que eu faço? A gente fica perdido. Jó, ele foi ferido gravemente por uma doença terrível. Meu Deus. Mas Jó continuava a louvar ao Senhor. Seja próspero, irmão. Louve a Deus. É muito bom isso. Dar glórias e dar crédito a Deus. Também na prosperidade. Porque eu acho que lidar com essa prosperidade é muito pior do que lidar com a adversidade. Eu quero deixar isso bem claro aqui. Eu acho muito pior lidar com a prosperidade. Porque durante a prosperidade pode crescer em nós uma arrogância. Pode crescer em nós uma superioridade, um passar a olhar para os outros um pouco de cima, com o nariz mais empinado. Você pode ficar mais arrogante, menos tolerante, menos simpático às pessoas. Então isso é difícil de lidar, sim. A prosperidade é algo. Agora, eu acredito que durante os períodos de adversidade, nós somos grandemente treinados pelo Senhor para passarmos por períodos de prosperidade na nossa vida. Como eu disse, muitos de nós nunca terão recursos financeiros fartíssimos, mas nós temos que aprender a investir o pouco que nós temos. Muitos de nós não alcançarão grandes conhecimentos, mas nós temos que continuar investindo no nosso conhecimento acadêmico também. Muitos de nós, irmãos, às vezes vamos passar por situações difíceis na nossa saúde, mas mesmo assim nós temos que continuar investindo no bem-estar da nossa saúde para que a gente consiga viver mais e continuar glorificando a Deus. Em tudo nós temos que dar glória a Deus, e isso é algo importante. Ser fiéis dispenseiros, aqui já fala sobre algo maravilhoso. José não era o dono daquilo que ele administrava. Ele era o dispenseiro em tudo. Financeiramente falando, espiritualmente falando,
Porque se eu fizesse a seguinte pergunta, você é o dispenseiro ou você é o dono? E aí você me faria outra. Qual é a diferença? Simples. O dono é aquele que realmente é o proprietário, o digno e fiel e legítimo proprietário. De tudo, irmãos, na nossa vida é Deus. Vamos começar pelo mais básico e mais importante de tudo. Você pode dizer aí, na sua casa, agora, a minha vida é do Senhor? Se você pode dizer isso, eu quero dizer, tudo então na tua vida é do Senhor. Tudo na minha vida é de Deus, tudo. Prosperidade financeira, física, emocional, relacional, tudo. Ascensão social, tudo na minha e na tua vida é do Senhor. É Ele, sabe? É Ele. Ele é o dono disso. Porque se Ele é dono da minha vida, Ele é dono de tudo isso. Agora, o que você faz então? Você não tem responsabilidade nenhuma, cruza os braços e fica simplesmente esperando as coisas acontecer? Não! Na verdade, eu e você, nós somos dispenseiros. Nós somos dispenseiros da graça de Deus. O dono, ele é o proprietário legítimo. O dispenseiro é aquele que vai olhar na dispensa e vai ver o que o dono está disponibilizando e aí ele vai fazer o melhor para servir ao povo. Nós somos prósperos para poder contribuir com a nossa prosperidade na vida das pessoas, do povo de Deus, para pregar e para louvar o nome do Senhor. Dispenseiro é aquele que sabe administrar, é aquele que sabe equilibrar. Ele equilibra bem o que ele está dando. Por exemplo, essa figura do dispenseiro, ela é muito usada para o pastor, para o pregador da palavra de Deus. Por quê? Qual é o material básico para as pregações? É a Bíblia. Ele é dono da Bíblia? Não, mas ele é um dispenseiro. É ele que vai olhar e, inspirado pelo Espírito Santo, mas é ele que faz isso, que vai olhar e vai ver, olha, é isso. É isso que nós estamos dando para o povo. Alimento farto e variado. Glória a Deus, que Deus tem muito, né? Terceiro subtópico diz assim, usá-la para ministrar a outros. Leio o texto. E todas as terras vieram ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. E aí o outro parágrafo diz assim, generosidade é uma qualidade que apraz a Deus. Sendo José um bom dispenseiro do que lhe havia sido confiado, estava na posição de ser um generoso com aqueles em necessidade. O Senhor o abençoara. Assim, seria uma bênção a outros. Enxergava-se como um canal. Ele era um canal, ele não era uma represa. Uma figura bem simples que de vez em quando é usada. Ele era um canal para abençoar a vida de pessoas. Você é um canal para abençoar a vida das pessoas? Você abençoa outros? Você tem dado porque José que vendeu, tá? Eu quero deixar isso claro. E ele tinha que fazer isso mesmo. Administração. Ele juntou durante 7 anos no Egito e como administrador ele começava a vender aquilo ali. Mas eu duvido que no meio disso um homem piedoso como ele não deu alguma coisa para alguém. Eu duvido. Tá? Mas no nosso caso, como nós estamos falando do que Deus tem dado para a gente, vamos contribuir. Vamos dar às pessoas. Vamos continuar sendo canal de bênção. Seja um canal de bênção. É aquilo que nós falamos na semana passada, daquele versículo, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Não é rio de gasolina, né, como nós falamos aquele dia. Não é algo inflamável que polui e que explode a vida das pessoas. Não, tem que fluir da gente rios de água viva. Abençoe a vida de outras pessoas. Ministre a outros. Ou seja, entregue a outros aquilo que você tem de bom. Aquilo que Deus tem alimentado a sua vida. Entregue a outros. Ministre isso a outros. Abençoe a outras vidas. Último tópico, já fechando, diz assim, lembrar que não durará para sempre. Isso é muito importante. Essa visão traz humildade. Essa visão faz você administrar de uma maneira mais consciente. Não dura para sempre. Irmãos,
por muitas vezes, eu e você, e aquelas pessoas que têm o cabelo mais branco do que o nosso, nós percebemos que durante a vida você tem altos e baixos. A vida ela é uma grande senoide, na minha opinião. A senoide é aquela figura, né, gráfica para representações de diversas situações dentro da área elétrica e outras mais. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora está em subida, outra hora está em descida. É assim. É um alto e baixo, é um gráfico oscilante. Não existe uma estabilidade. José teve esse período, mas ele teve períodos muito baixos. E daqui a pouco ele subiu, entendeu? Agora observe uma coisa. Isso não dura para sempre. Então administre bem esse período. Se prepare para os dias ruins. Você está vivendo um período de vacas magras, como foi o sonho do faraó. Se prepare. Louve a Deus durante esse período. Sabe por quê? Porque virão dias de vacas gordas. Ou seja, você está passando por períodos de adversidade na sua vida? Então louve a Deus na adversidade. Porque em nome de Jesus a prosperidade vai chegar para você. Agora, louve a Deus se você está passando por um período de prosperidade. Um período de saída de crise, de melhoras na sua vida em todos os sentidos. Mas entenda, esse período não vai durar para sempre também não. Vai ter um período que talvez você se prepare para os períodos aonde você vai passar por adversidade. E aqui, infelizmente, já acabou, mas eu gostaria de falar também dessas questões emocionais. Porque você está passando um período de paz, de alegria com quem você vive. Se prepare, porque daqui a pouco você vai começar a passar também por problemas, por dificuldades. E a gente vai estocando durante esse período de prosperidade, para que quando chegar o período de adversidade, você possa tirar desse estoque que você tem e distribuir para essa pessoa. Emocionalmente falando, nós fazemos isso. Espiritualmente falando também. Mas tem uma coisa na área espiritual que ela é diferente de todas as áreas da nossa vida. Sabe qual é? É que na área espiritual, irmão, você e eu temos esse livro. O livro. Esse livro é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de alimento para a tua alma e para a minha alma. Você quer ser próspero na vida? Leia esse livro. Eu acabei de ler o Novo Testamento, que eu leio em sequência, e estou lá para mais do meio do Velho Testamento. Daqui a pouco eu vou estar, se Deus quiser, aqui falando, olha, irmãos, acabei de ler a Bíblia toda esse ano. E eu sei que muitos irmãos também estão nessa mesma pegada que eu estou, lendo e prosperando na presença do Senhor. E eu quero dizer uma coisa, que Deus abençoe a sua vida. Que a prosperidade real chegue a você. Que ela abençoe a sua vida. Como foi dito, mais uma vez eu repito aqui, pela nossa superintendente, irmã Daniele, em uma das conferências que nós fazemos para essas lições. Prosperidade não é ser rico financeiramente. Prosperidade é ter o suficiente para si e também para abençoar a outros. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. José tinha isso. Mas eu louvo a Deus que eu conheço muita gente que tem isso hoje também. Muita gente. São as pessoas mais prósperas que eu conheço. Pessoas que, apesar, às vezes, da sua situação financeira humilde, continuam abençoando vidas. São verdadeiros exemplos. São pessoas que eu tenho certeza alegram o coração de Deus. Que Deus te abençoe nesse domingo. E mais tarde à noite, a partir das 19 horas, nós estaremos meditando na palavra de Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus derrame da graça, da alegria dele sobre você. Uma última palavra que eu gostaria de dar nessa manhã. A nossa igreja continua ainda, o nosso templo continua fechado. Se o Senhor nos abençoar e se os números continuarem desta forma, né, nós estamos aqui analisando, nós estamos pensando sobre agosto. Mas nesse mês de julho nós continuamos fechados preventivamente.
E para minha surpresa, eu descobri também que diversas outras igrejas adotaram essa mesma postura. Igrejas sérias que também continuam assim. Como eu disse, eu louvo a Deus, porque muitas igrejas abriram, e abriram com todas as restrições possíveis. Mas eu também, infelizmente, eu tenho que dizer isso aqui. Eu tenho visto péssimos exemplos de pessoas que estão lotando igrejas sem o mínimo de condição e expondo as pessoas a esse vírus, que é um vírus terrível, que em alguns casos é mortal para nós humanos. Então, que nós tenhamos a sabedoria de aprender a lidar com a prosperidade, com a adversidade, e que em tudo na nossa vida nós possamos louvar ao Senhor. Que Deus lhe abençoe. Um domingo lindo para você. Que Deus derrame das graças, da alegria, da bênção dele sobre a sua vida. E nós nos vemos aqui novamente na próxima Escola Bíblica Dominical, lição de número 4. E nós estaremos falando sobre superando a ansiedade. Uma lição pequena, mas vai ser profunda, porque tem muita coisa para nós discutirmos ali. Superando a ansiedade é o título do domingo que vem. Que Deus lhe abençoe. Te encontro aqui, se você puder, às 19 horas, caso você não tenha compromisso na sua igreja. Mas vocês que são da igreja, às 19 horas, espero vocês aqui. Que Deus abençoe a todos. A paz de Cristo.